Então, nessa aula 1 aqui, eu acabei de adicionar essas fontes. Qual é a intenção? É vocês, posteriormente, não precisa ser hoje nem agora não, entendeu? Mas, posteriormente, eu sugiro que vocês instalem essas fontes para a gente poder ter o arquivo mais organizado do meu template do AutoCAD. Como é que vocês fazem isso? Todo mundo aí está no Google Sala de Aula. Quem não entrou no Google Sala de Aula, né, dá uma olhadinha aqui com calma como é que faz ou assiste a gravação depois. Por exemplo, eu vou começar a pegar essa fonte aqui, Impact, né? Isso tudo está na aula 1, certo? Da sala de aula. Eu venho aqui, clico na fonte Impact, vai abrir uma página à parte, o que é lógico, certo? Aí, deixa eu ver se tem a opção de download por aqui. Aqui não tem a opção de download. Eu teria que vir aqui no canto superior direito e apertar em abrir uma nova janela. Alguns vão ter, outros não, mas eu vou aqui, ó, abrir uma nova janela. Né? Vamos ver com calma. Aí aqui, quando eu faço isso, agora sim aparece a opção de download, que é essa setinha para baixo. Basta eu fazer o download, por isso talvez não tenha feito, que eu já tinha feito o backup, né? Aí aqui, ó, apareceu a fonte, certo? Basta eu clicar aqui nesse abrir a pasta, certo? Abrir a pasta. Eu sugiro que vocês primeiro baixem todas as fontes. Por quê? Você vai clicar com o lado direito do mouse nela e apertar a opção instalar. Pronto, aí ele vai dizer, né? Como essa minha fonte já está instalada, apareceu essa opção. Caso contrário, né, ele vai instalar a fonte. Então a minha ideia, a minha sugestão é que vocês futuramente baixem todas essas fontes que estão dentro de aula 1. Como ele falou, pode ser que alguns deem, mas aqui tem 4, 7 fontes, certo? Então vocês depois baixem e depois instalem. Primeiro aspecto, eu sugiro que vocês abram, pelo menos no primeiro momento, a gente abre o AutoCAD. Algumas pessoas às vezes preferem abrir o arquivo direto da pasta que está. Não é um problema, certo? Não é um problema. Mas quando a gente for trabalhar com Revit, tem que ter um certo cuidado para não ficar abrindo o template, o que é um pouco risco. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, vamos abrir aqui o AutoCAD, basta dar duplo clique nele. É interessante que vocês façam essa ação aí inicialmente, obviamente que a gente vai trabalhar no AutoCAD, então tem que ter o AutoCAD aberto, certo? E aí vocês vão verificar também a situação de se está abrindo aí. Essa aqui é a tela de quando a gente abre o AutoCAD, certo? E pode ser ou não que apareçam algum desses desenhos no AutoCAD de vocês. Qual é o padrão do AutoCAD? Cada vez que você abre um arquivo, ele vai ficando aqui no histórico dele, na memória dele, certo? Então, o último arquivo que eu abri sempre vai estar aparecendo aqui. Como talvez alguns de vocês não tenham aberto aquele template, então a primeira ação que a gente vai fazer, não façam agora, deixa eu explicar, será um Open. Por quê? Quando a gente vai começar um arquivo do AutoCAD, do zero, a gente obviamente vai vir em New, certo? A gente vai abrir um novo arquivo, certo? E ele tem, no caso do AutoCAD, algumas opções, né? Alguns templates dele, certo? Eu pediria um arquivo novo, ele abriria. Só que o que acontece? Esse arquivo novo, que a gente não vai trabalhar com ele, certo? É porque eu não vou trabalhar com arquivo novo do AutoCAD. Porque esse arquivo novo do AutoCAD eu ia ter que configurar fontes, ou ia ter que configurar cotas, ou ia ter que configurar eu ia ter que configurar muitas coisas. E essas muitas coisas que eu configuraria, eu perderia em média um mês de aula nessas configurações, aproximadamente. E aí, em alinhamento também com os outros dois docentes, que quando eu falo os outros dois é Werner e Desiane, a gente verificou que quando você chega no âmbito, no escritório de alguma coisa, a empresa já tem o seu padrão, o seu template. Então, eles sempre vão usar um template. E é o que a gente vai fazer, a gente está adotando o nosso template. O template que vocês vão usar é um que eu tenho, certo? De repente, você pega com Desiane, ela tem um dela, a Werner tem um dele. Cada pessoa tem o seu estilo de trabalho. Mas aí a gente vai usar o meu porque já construí ele há muito tempo. Então, obviamente, o primeiro aspecto será ou vem aqui em Open, certo? Ou vem aqui em cima nessa pastinha. Os dois vão fazer a mesma ação. Ou vem em Open ou vem aqui nessa pastinha. Professor, eu posso abrir direto o meu arquivo? No AutoCAD não é tão problema assim, certo? Já no Revit tem que ter cuidado para não abrir um template. Então, vou aqui apertar em abrir. E, obviamente, vocês talvez se lembrem onde está o template de vocês. Eu vou aqui abrir o meu, no caso está no 3M.
Professor, eu posso logo aproveitar e renomear esse aqui que está 21 para 28? Bom, se quiser pode, se não quiser abre e salva como depois ou renomeia depois, para saber que é aquele arquivo daquele dia que você está trabalhando. Open. Pronto, vai abrir o meu arquivo template, certo? Abram aí o template. Enquanto vocês baixam, deixa eu só explicar. Talvez o de vocês não apareçam com essas letras assim, com esse estilo meu que está aqui adotado, certo? Por quê? É porque no caso vocês vão ter que baixar aquelas fontes e instalar. Quando vocês baixarem aquelas fontes e instalar, que está tudo na aula 1, aí, né, se você fechar o AutoCAD e abrir de novo, depois de instalada, ela puxa essas fontes e aí vão ficar com todos esses caracteres do jeito que estão aqui, certo? Isso aí não é problema não, isso é fácil de se resolver, ok? Então, o passo agora é a questão da ferramenta de zoom, certo? No AutoCAD, a minha sugestão de trabalhar é você estar com a mão direita, se você for destro, né? A mão direita sobre o mouse e a mão esquerda sobre o teclado, porque você vai precisar ficar transitando pelo teclado, certo? E como é que o AutoCAD ele vai trabalhar, certo? A gente tem aqui em cima esses menus, certo? Provavelmente você está dentro daqui de Home, certo? Que são os principais comandos. Apesar de eu não trabalho muito via ícone não, eu trabalho mais via teclado, certo? Porque eu acho que é mais ágil, tá ok? No AutoCAD, o mouse e o teclado eles vão ter funções que vão nos ajudar bastante. A primeira e mais simples de toda, talvez até vocês já tenham percebido, é que o botão do meio do mouse, que é a bolinha, se você rodar para cima, ele faz o zoom in, né? Ele vai ampliar o zoom, certo? E se você rodar para baixo, ele vai fazer o zoom out, ele vai diminuir, certo? Ele geralmente vai fazer o zoom rolando a partir de onde está meu mouse. Por exemplo, se eu botar meu mouse aqui na tela mais escura, ó, ele vai meio que fazer o zoom na parte que está mais perto do mouse. Então, se eu deixar meu mouse perto do texto, ele vai ampliar mais ou menos perto do texto. Então, o mouse tem essa função, zoom in e zoom out, somente com a bolinha. Nenhuma dúvida, né? Se eu apertar a bolinha no meio, apertar e segurar, vocês vão ver que meu mouse vai mudar de uma cruz para uma mão. Essa mão que chamamos de pan. Então você consegue enquadrar o seu desenho, certo? Ah, eu quero enquadrar aqui essa palavra. Você dá o zoom aqui, né, e vai ajeitando com o pan, certo? Então, essas duas opções de zoom in, zoom out e o pan são as funções primárias do mouse. A gente vai usar muito porque às vezes, eita, eu quero dar um zoom aqui. Você vai dar o zoom aqui e com o pan você vai e enquadra. Isso aí vocês vão fazer com o tempo. Apenas o mouse, certo? Apenas o mouse. O AutoCAD, ele vai sempre estar conversando com você sobre o que você tem que fazer nessa sequência, certo? Então, o primeiro aspecto. Apareceram para vocês aí embaixo uma barrinha que tem algum nomezinho assim, algumas coisas. A de vocês talvez até estejam assim, ó, o que a gente chama de flutuante. Esteja aqui assim no meio. A de vocês está assim, né? O que é que eu sugiro vocês fazerem, certo? Clica aqui nesses vários pontinhos assim, clica, segura e arrasta para ficar mais ou menos assim inteira, certo? Aí ela vai ficar a linha de comando. Isso aqui é o que nós chamamos de linha de comando. Isso aqui é a linha de comando, certo? E se você apertar a tecla de função F2, ele vai aparecer um histórico do que você andou fazendo, tá bom? Então aí é só uma curiosidade. Esse F2 a gente nem vai usar tanto assim, mas às vezes você quer se lembrar, você aperta F2, aparece a caixa de histórico. Cada comando que você digitar no AutoCAD, ele vai aparecer aqui, ó. Cada comando vai aparecer. E esse F2, ele é chamado de OSNAP, certo? OSNAP. Perdão. OSNAP é outra coisa, perdão. F2, ele aparece essa caixa de contexto, certo? Isso aí. Vamos aprender alguma situação agora do Enter do AutoCAD e algumas particularidades que acontecem. Eu pediria que vocês inicialmente digitassem a letra U. Quando você digita a letra U, não apareceu um menu de contexto aí para vocês. Menu de contexto é essa caixa com essas opções que tem, certo? Ó, aparecem opções, tá ok? Então, só que é o seguinte, para eu entrar no comando do AutoCAD, tem algumas formas. Eu vou entrar no comando
Units. Veja que eu posso fazer o seguinte. Ou eu digito a letra U, aí aparece o menu e eu aperto aqui Units. Aí todo mundo dá um clique aí. Apareceu uma nova caixa, não foi para todo mundo? Foi isso que apareceu? Beleza. Para eu cancelar ou sair no comando, como é que a gente faz? A gente viu na aula passada. Aperta a tecla. Muito bem, ESC, né? Aperta a tecla ESC. Aí vai dar um OK. Certo? Todo mundo aí saiu também do comando? Todo mundo saiu do comando, né? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu apertar a letra, somente a letra U, e apertar aqui Units, certo? Em vez de eu fazer isso aqui, digite a letra UN. Todo mundo digita a letra UN. Ele não já apareceu na cabeça aí da caixa? Já foi o primeiro a aparecer. Clica nele aí também novamente. Units. Abriu a caixa de novo? Abriu, né? Na verdade eu não vou mudar nada nessa caixa não, viu? Estou só mostrando um macete para vocês. Aperta em Cancel. Aperta em Cancel. Aí vai dar essa mensagem, pode dar OK. Qual é o comando, qual é a tecla que eu aperto para aparecer tudo que eu estou digitando no AutoCAD? Falei há pouco tempo atrás. F2, todo mundo aperta F2. Aí, ó, ele já está dizendo, ó, você cancelou, você apertou em Unity, cancelou. Ele vai dizendo, certo? Certo? Beleza? Vamos lá. Aí vem, o AutoCAD, ele tem um processo de memória nele. Qual foi o último comando? F2 não é comando, são funções. Qual foi o último comando que eu apliquei no AutoCAD? Não foi o de Units? Não é? Se eu apertar a tecla Enter, só apertar, ele vai chamar a caixa de novo. Por quê? O AutoCAD tem uma memorização que toda vez que você apertar Enter, ele chama o último comando. Tranquilo? Se eu apertar a tecla Enter, ele faz o quê? Não escutei. Ele faz o quê? Pronto. Aperte em ESC para sair dessa caixa, deu um OK. Só que o AutoCAD não tem só esse Enter. Esse aqui também funciona. O que é que ele fez? Chamou o último comando. Cancele. Só que esses dois são o que eu menos uso. O que eu mais uso é a barra de espaço. Por quê? Meu mão fica aqui, ó. Eu fico só com os dedos aqui nas letras e pá, pá, pá. Então, quando eu aperto a barra de espaço, também funciona como Enter. Então, no AutoCAD, se você não estiver digitando um texto, é claro, a barra de espaço vai funcionar como Enter. Ok? Alguma dúvida aí? Não, né? E, por fim, o quarto e último Enter do AutoCAD, que às vezes eu uso, às vezes não uso, é o lado direito do mouse. Se você apertar o lado direito do mouse uma vez, apareceu uma caixa de contexto, mas a primeira opção que tem aqui é o quê? Repita o último comando, que é o Units. Se eu entrar com qualquer outro comando, ele vai aparecer, repita, vai aparecer o nome do outro comando. Então, no AutoCAD, ESC para sair, viu? Eu tenho essas quatro opções. O Enter grandinho, que é o mesmo do símbolo que eu botei no quadro, o Enter numérico, a barra de espaço, que é a que eu uso mais, e o lado direito do mouse. AutoCAD, todo mundo aí novamente, o N Enter. O N Enter. Certo? O N Enter. Apareceu essa caixa, né? Pessoal, esse aqui é o padrão que a gente vai estar trabalhando no AutoCAD. Coloquem aqui 4 casas decimais de precisão, certo? Eu prefiro... Na verdade, é um hábito que eu já tenho de trabalhar com 4 casas decimais, certo? Tem pessoas que trabalham com, digamos assim, o nível de precisão somente em 2 casas decimais. Eu tinha uma aluna que ela tinha neuro, ela trabalhar com esse nível altíssimo de precisão. Não tem necessidade. 4 já atende demais, certo? Eu não deixo 0, porque se eu colocar um negócio 3,27 metros, aí ele já não dá essa precisão. Então, na construção civil, 2 casas decimais atende. Professor, eu vou fazer um curso de mecânica, engenharia mecânica, e vou desenhar. Aí você tem que trabalhar com nível de precisão alto, porque você vai fazer peças, vai fazer a peça de um relógio, tem que ser milimetricamente calculado. Então, não trabalha, certo? Então a gente deixa aqui 4 casas decimais e aqui nós vamos deixar em milímetros. Professor, mas o nosso padrão de medida internacional não é o metros? O nosso padrão de medida internacional, não estou nem achando aqui, mas tem. É o metro? Mas o AutoCAD, ele vai trabalhar em milímetros e tudo que a gente for fazer um pouco mais à frente vai ser chamado em milímetros, certo? Então vamos deixar aqui do jeito que está. Não vou mudar nada, mas é só uma informação para vocês. E outra coisa interessante é que o AutoCAD, apesar de aparecer essa opção, desde os primórdios, o AutoCAD sempre pensou a abertura do ângulo no sentido anti-horário.
Em topografia vocês vão aprender no sentido horário, mas o AutoCAD ele pensa no sentido anti-horário. Então se eu tenho aqui em cima o 0 grau, ele vai sempre começar a abertura do ângulo no sentido anti-horário, certo? Para quem tem relógio analógico é mais fácil de entender. Para quem só tem os digitais vai ter que relembrar um pouco. Papai, como era o relógio? Aí papai e mamãe explica, né? Mas é sempre no sentido anti-horário. Ok? Aqui dá ok. Vamos lá. Vamos novamente aprender aqui uma sequência de comandos no AutoCAD. Eu pediria que vocês todos diminuíssem o zoom para ficar pequenininho aí. Dá um pan para ficar aí no meio, mais ou menos assim, certo? Vamos a algumas observações. Vocês já aprenderam a fazer zoom in, zoom out, só com a bolinha do mouse, para lá para cá, e apertou e segurou, faz o pan. O pan eu digo que é um enquadramento. Esse comando que a gente fez aí, o zoom extend, ele tem uma particularidade, também tem um atalho no mouse. Particularmente eu não uso muito para não desgastar muito meus tendões, né? Mas o que é que acontece? Tem um próprio comando no mouse também, mas a gente vai aprender aí um pouco passo a passo. Quero trazer algumas informações. Vocês estão vendo aqui na minha tela como é que está o desenho do meu cursor? Ele está o quê? Uma cruzinha com quadrado aberto, né? O AutoCAD, cada comando que você entra, o cursor vai mudar e ele vai querer me informar alguma coisa com o desenho que ele está. Esse desenho que está aí é assim, ei, estou esperando um comando. O que é que você quer que eu faça? O AutoCAD ele é inteligente, mas às vezes ele não é tão inteligente assim. Então você tem que dizer para ele, ó, faça, aceite, receba aí. Então, nesse caso, ele está dizendo o seguinte, estou sem nenhum comando ativo. O que é que você quer que eu faça? É esse desenho de cursor que está aí. Tanto é que se você olhar lá embaixo, naquela caixinha, você vai ver assim, ó, type a command, né? Para você digitar, escreva um comando. É o que o meu AutoCAD está dizendo. Quando você digita só a letra Z, vão aparecer também... Espera aí, deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar melhor de ver. Quando eu digitar só a letra Z, aparece também o contexto. Mas o atalho de zoom é a letra Z. Então, veja aqui quando eu fizer Z Enter, o meu cursor já mudou de desenho, não foi? Virou uma lumpinha. Quando vocês façam isso, digitem só Z Enter, só isso, Z Enter. Quando vocês fizerem Z Enter, não apareceu aqui embaixo várias opções. Cada um desse aqui, pessoal, são opções, certo? Cada um desses são opções. Eu confesso que eu só uso hoje basicamente Zoom All e Zoom Window. Desses outros aí, o que ainda vou fazer um pouquinho, a gente vai ver depois, é o Real Time. Então, eu digitei Z Enter, é Enter. O que é o Enter? O E é do Extend. Então, eu acho que é muito mais fácil você fazer Z Enter, aí você tem que vir aqui embaixo, apertar no Extend, você perdeu um certo tempo. Se você fizer Z Enter, é Enter, aí ele já fez o comando. Ele já resolveu esse meu problema, certo? Vamos lá, vamos voltar a outro comando do zoom, certo? Diminua o zoom aí, dá uma treinada aí no Z Enter, é Enter. Geralmente eu faço só assim, ó, aqui. Z Enter, é Enter, Z Enter, Enter. Então, cavalinho, vai num cavalinho. Né? Então, só tuk-tuk. Obviamente é prática, certo? Quem não tem prática vai fazer Z, Enter, Enter. É normal, é um processo de prática. Já trabalho com AutoCAD há alguns anos, né? Então já tenho uma manhãzinha já no teclado. Certo? Pessoal, diminuam aí o zoom para ficar só um pouquinho menor. Não quero muito menor, não. Dá um zoom extend aí e diminui só um pouquinho da bolinha para ficar mais ou menos assim. Outro Enter que eu uso muito, outro zoom no AutoCAD que eu uso bastante é a opção de Zoom Window, certo? Essa eu já uso demais também. Zoom Extend e essa que eu vou fazer agora eu uso demais também. Vamos entrar no comando do Zoom. Como é que eu faço para entrar no comando do Zoom? Z Enter. Meu mouse mudou o desenho, não foi? Vamos supor que eu queira dar um zoom especificamente mais nessa bola. Eu dou um clique e vou abrir uma janela para enquadrar onde eu quero o zoom. Quando eu der o segundo clique, ele deu zoom na área que eu quis. Certo? Ele é mais rápido. Aí você pode ganhar produtividade fazendo o que, por exemplo? Vamos supor que eu quero detalhe de um detalhe de um detalhe. Eu vou fazendo sequências de comando, que faço o quê? Z Enter,
Aí eu dou o zoom aqui, ó, certo? Qual foi o último comando que eu fiz no AutoCAD? Não foi o zoom? Basta eu apertar Enter de novo e abro novamente a janela onde eu queira. Enter de novo, abro a janela onde eu queira. Enter de novo, abro a janela onde eu queira. E eu vou conseguindo ficar dando zoom mais detalhadamente naquilo que eu queira, certo? Então é uma opção também de você trabalhar com a ideia de que o AutoCAD sempre vai entrar com o último comando que você utilizou, apertando simplesmente a tecla Enter. Outra situação do Zoom Extend, apesar de a gente ter o atalho Enter, que é o que eu uso muito mais frequentemente, se eu apertar 2 vezes com o botão do meio do mouse, ele também faz a mesma função do Zoom Extend. Pronto. Eu vou aqui e vou digitar VT Options, certo? Até apareceu já a opção aqui, certo? Mas se você quiser digitar tudo para testar seu inglês já, aí quando você digita, o AutoCAD só faz saber que você digitou, mas você tem que confirmar. Olha, eu quero que você acesse esse comando, você entre com esse comando. Aí eu vou apertar a tecla Enter. Vai aparecer essa caixinha. Apareceu essa caixinha para vocês? Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Provavelmente, se vocês forem trabalhar em algum lugar, quando vocês estiverem com essa caixa ativa, ele vai estar com essa opção habilitada. Por que você veio para cá? A de você está habilitada? Qual é a diferença? Eu vou deixar a minha habilitada, certo? Ó, eu vou diminuir o zoom e vou dar zoom extend. Ele faz um Vou dar um zoom window aqui. Ele faz Ele faz esses movimentos assim de vai e vem, vai e vem. Eu particularmente não gosto por 2 razões, certo? Às vezes me dá um pouco da labirintite, né? Eu evito, certo? E é o seguinte, o AutoCAD ele é um programa que trabalha com processamentos matemáticos. Cada vez que eu faço um zoom in, um zoom out, ele faz recálculos de toda a matemática, de onde a linha começa, de onde a linha termina. Então, no momento em que eu desabilito a opção do VT Options, certo? Ele acelera o processo, em vez de ele fazer esse ele faz pá, pá. Eu acho mais rápido. E, para minha vista, sempre foi melhor. Certo? Então, fica a opção aí de vocês, se vocês querem ou não, com essa visualização aí desse suavidade ou não. Não é certo, não é errado. É a opção de trabalho. Eu deixo o meu desabilitado. Somente isso. É só apertar aqui e pronto. Mas, como eu falei, se você gostou do é seu. Se não, desabilita. Segue o passeio. Pessoal, muitas vezes, como eu falei, eu vou acessar o comando via teclado, certo? Via teclado. Mas os comandos, eles se apresentam sempre aqui em cima, nessa barra aqui em cima, certo? Essa barrazinha aqui em cima é que vão ter as informações, por exemplo, se eu entrar no comando line, Enter, mas já tem aqui o line. Se eu for no offset, aí eu vou ter que vir aqui e achar que o offset qual é. Se eu for no atalho, tudo é mais rápido. Então, no atalho as coisas configuram-se de forma mais rápidas. Mais rápidas. Ok? Vamos seguir o passeio? Vamos lá. Além da barra de comandos aqui embaixo, tem essa barrazinha aqui embaixo, que é exatamente aqui, vai estar sempre interagindo com você. Se você tiver uma dúvida, alguma sequência de comando, ele vai dizer, agora clique, agora não sei o que, ele vai desenvolvendo, certo? Aproveitando em relação ao AutoCAD de inglês e português. Existe o AutoCAD em português? Existe, mas 99,99% das pessoas que trabalham com AutoCAD já se habituaram ao AutoCAD em inglês. Então, se eu for trabalhar no AutoCAD em português, eu vou ficar mais perdido que não sei o quê. Então, eu prefiro muito mais hoje o AutoCAD em inglês. Quem trabalha com AutoCAD, trabalha já com inglês, está habituado e é mais rápido assim, certo? Vamos lá. Posso continuar? No desenho arquitetônico que vocês aprenderam, barra de comando já foi, certo? Vamos lá. Esse undo e Ctrl Z eu vou falar um pouco depois. No AutoCAD, existe uma ferramenta que é o que nós chamamos de layers, certo? Vocês, quando fizeram um desenho arquitetônico, aí vocês pegaram um papelzinho fosco, desenharam, né? Tararana. Aí depois, não sei se vocês chegaram a botar um outro papel fosco em cima do desenho para fazer a planta de cobertura. Fizeram isso ou não? Não sei se vocês fizeram.
Mas o AutoCAD ele tem um pensamento que nós chamamos de layers, ou de camadas. É o quê? Cada elemento arquitetônico ficará mais respectivamente dentro da sua layer. No começo a gente não vê muita finalidade, muita função, não vê muita diferença. Mas quando a gente chega lá na frente é que a gente vê a importância de um desenho organizado no AutoCAD e cada coisa está no seu devido quadrado, cada coisa está na sua devida layer. Então eu pediria que vocês, inicialmente, venham aqui, vocês estão dentro de Home, né? Eu acho que apareceu essa caixa aqui para vocês aqui, não foi? Layer Properties, cadê aqui, ó? Layer Properties. Eu acho que apareceu essa caixa aqui para vocês, não foi? Dá um clique nessa caixa aqui, nesse comando, Layer Properties. Só um clique. Professor, tem atalho? Eu confesso que se tem, eu não sei, que eu não uso muito. Apareceu essa caixa aqui para vocês? Cheio de coisa assim? Apareceu? Pronto. Pessoal, é o seguinte, o que é isso aqui? Isso aqui é um elemento que vou deixar meu desenho organizado, certo? Muitos profissionais variam na forma de trabalhar aqui as layers. As layers são as organizações de cada pessoa. Tem pessoas que trabalham somente com um número, que é para indicar a espessura da pena. Se lembra que vocês, quando desenharam, desenho arquitetônico, a parede era uma linha mais grossa, uma janela, a linha de dentro era média, a linha de fora era um lado fino. Então tem pessoas que fazem o seguinte, criam uma layer chamada janela fino, janela médio, parede grossa, parede em vista. Tem pessoas que trabalham por nome de layer. Já tem pessoas que trabalham por número de penas, que eu prefiro trabalhar por número de penas. Mas quem quiser pode até colocar, no caso eu coloquei aqui, ó, 06 eu chamei de paredes. Então no AutoCAD, isso aqui é o que nós chamamos de layers. As layers são organizações que eu vou precisar começar a desenvolver o meu trabalho. Eu já criei aqui algumas, a construir, a demolir, árvores, várias layers aqui. Então aqui já atende muito bem o meu desenho. Particularmente eu não preciso trabalhar mais do que isso aqui não, certo? Não precisa trabalhar mais do que isso aqui não. E cada layer vai ter algumas informações. A cor dela, que é o que eu vou falar aqui já já, o tipo de linha e uma espessura virtual que a gente depois joga para impressão, certo? Então essa configuração aqui eu já fiz ela baseada numa nomenclatura que eu adoto. Como assim? Vamos pegar aqui a layer 01, por exemplo, e vocês cliquem na cor dela. Cliquem na cor dela. Vai aparecer essa caixinha. Pronto. Pessoal, tudo isso aqui são cores que o AutoCAD pode trabalhar, certo? Mas eu aconselho a gente trabalhar primeiramente nesse espectro de cor aqui embaixo. Por quê? Eu digo que a minha cor 1, aqui ó, Index Color 1, é a espessura da pena 1. A cor 2 é a espessura 2. A cor 3, espessura 3. 4, espessura 4. 5, espessura 5. 6, espessura 6. Aí esses três aqui, às vezes, depende do meu estado de espírito. Mas, geralmente, da cor 1 até a cor 6, eu trabalho para sempre ser impresso em preto e branco. Se eu quiser alguma coisa que seja impressa em cores, aí eu puxo para essas cores aqui. Mas qual é o problema? Se você começar a usar muita cor aqui, porque você acha muito colorido, quando você for configurar, você vai perder um tempo amuado. Então a minha sugestão é que quando a gente for criar as layers, as camadas, a gente sempre trabalhe dentro dessas cores aqui. Se vocês olharem, eu criei a layer 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Isso aqui já me atende bastante. Fora isso, aí por exemplo, construir e demolir. Vocês fizeram um projeto de reforma com Desiano, né? Construir e demolir, ó, demolir eu botei para ficar a cor amarela e construir a cor vermelha. Professor, mas aqui não é vermelha red e aqui também está a mesma cor? Visualmente a cor é a mesma, mas como é o nome dessa cor? Red. Como é o nome dessa cor? 10. São irmãos gêmeos, mas são diferentes. Todos os dois são vermelhos, mas são diferentes. Então quando eu for imprimir eu vou dizer, ó, o que for red vai ser cor preta. Mas o que for 10 vai ser cor dela mesma. Então, o AutoCAD ele pensa o seguinte, quando for imprimir vai ser com base nessa numeração. Veja que qualquer um diferente daquele, ó, red, yellow, green, cyan, blue e magenta, que é exatamente essa aqui, ó. Deixa eu pensar, red, yellow, green, cyan, blue e magenta, as três primeiras são essas aqui, as 6 primeiras,
São as únicas que aparecem o nome. Todas as outras vão aparecer número. 41, 8, 251, 100, 90, 60. Tudo isso vai aparecer número, certo? Então, a caixa de layers, ela vai ser interessante, porque a gente vai precisar chamar algumas informações para poder começar a desenhar. Além disso, tem outras configurações que a gente vai aprender com o decorrer da aula. Eu posso, resumidamente, quando eu vou começar a desenhar, cliquem aqui nessa setinha de expansão. Vejam que vão aparecer as mesmas informações lá, só que resumido, né? Ó, 01, 02, 03, 04, 05, 06, a construir, a demolir, árvore, acha, escola, várias situações, várias, certo? Então essa aqui vai atender muito bem a nossa disciplina. Muito bem. O que vai acontecer lá na frente, quando a gente começar a inserir um bloco, vai começar a aparecer aqui também, mas não é o caso. Algumas pessoas trabalham da seguinte forma: desenha tudo na layer 0 e depois sai mudando para a layer que quer trabalhar. Não recomendo. Eu prefiro já desenhar na layer que eu quero que seja feita a minha informação, certo? Então, se eu for começar a desenhar meu projeto com as paredes, eu entro na layer com paredes e começo a desenhar. Entro na layer portas, que é 02, começo a desenhar. Eu sempre vou fazendo com base naquela layer que eu estou trabalhando, certo? Observação. A gente, quando for trabalhar, a gente vai mudar a layer. A gente vai mudar... Eu fico com raiva porque sempre vai para o meio da tela. Vou ver o que é aqui na confusão. Eu vou mudar a layer. Aqui tem uma questão de mudar a cor. Evitem trabalhar com a situação de mudar a cor. Porque senão dá problema quando você vai fazer o que a gente chama de congelar e descongelar. Quando a gente vai trabalhar com AutoCAD, um desenho, vai passar para a parte de instalações, se você ficar mudando a cor, aí você vai ter problema grande. Eu sugiro você mudar a layer. Sempre muda a layer. Vamos aprender uma situação dentro do layer e aprender como criar uma layer dentro dessa simulação lá. Vamos supor que você já tem o seu projeto arquitetônico todo feito. Está todo feito. E você agora vai fazer primeiramente a parte de instalação hidráulica, ou elétrica, ou sanitária. Vamos supor que vai fazer agora a hidráulica. Professor, eu estava olhando aqui, eu não tenho uma layer hidráulica. Tem sanitários, mas eu queria uma hidráulica, uma chamada hidráulica. Como é que eu faço? Vamos lá, vamos aprender a criar uma layer. Todo mundo clica aqui em Layer Properties. Todo mundo clica aqui em Layer Properties. Apareceu essa caixa, não foi? Certo? Aqui, ó, vão aparecer o íconezinho. Esse aqui, o primeiro, é para criar uma nova layer. Dá um clique nela. Um clique. Apareceu assim, layer 1. Aí você vai digitar, eu vou criar aqui o meu layer hidráulica. Quando você digita o nome. Particularmente, eu sugiro não colocar acento nem caracteres especiais. Hidráulica. Coloquei o nome dela, certo? Hidráulica. Numa instalação hidráulica, eu vou querer que quando eu imprimir, ela saia realmente colorida. Então eu aperto aqui no quadradinho da cor, certo? No quadradinho da cor. E vou escolher uma cor que eu acho que fique legal para a hidráulica. Aí você, professor, eu posso botar esse blue aqui? Não aconselho. Daqui para cá a gente vai fazer o que for impressão em preto. Então eu sugiro que você pode então escolher uma por aqui. Aí eu vou querer que a minha hidráulica seja essa cor aqui. 150, 140. Eu botei 140 porque 150 já tem outra aqui, ó. Que eu botei para acústica, certo? Então eu vou colocar 140. Professor, eu não quero essa não, quero essa aqui. Beleza. Você escolhe a sua cor aí. O importante é que você depois vai ter que repegar esse número. Eu vou deixar essa aqui. Vou dar um OK. Veja que ele já criou layer hidráulica com a cor 140. O tipo de linha eu vou deixar contínuo, que é uma linha contínua, e eu vou só mudar a espessura dele, porque eu não quero que fique tão grosso assim. Eu vou botar aqui, eu dou um clique aqui, basta dar um clique aqui, e vou colocar, por exemplo, a espessura aqui 0,30, e dá um OK. Pronto, criei uma layer para os meus trabalhos de hidráulica. Então, tudo que eu fazer de hidráulica, eu vou trabalhar nele. Assim, eu posso fazer para elétrica, o pessoal de estrutura faz para estrutural, o pessoal de saída de emergência bota para hidrantes. A criação de layer é só isso. Criar um layer, bota o nome, a cor e a espessura. Criar um layer, bota o nome, a cor e a espessura. Só isso, certo? Esses outros comandos aqui a gente só vai aprender mais na frente. Não adianta eu explicar agora não, porque não vai ter nem finalidade, certo? Mas criar layer é isso. Professor, eu vou precisar ficar criando muitas layers no meu trabalho?
Com esse template eu acho mais difícil, certo? Mas antigamente, por exemplo, eu tinha uma aula que o pessoal deixava meia hora, só o pessoal, meia hora, 40 minutos, só ficar querendo ler, não sei o quê. Mas não sai disso não. É apertar aqui para criar uma lei nova, chama, bota o nome, coloca a cor e especifica.